Senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores colegas, senador Renan, senador Omar, obrigado ao comparecimento do depoente. Eu quero fazer algumas colocações aqui para o senhor, por gentileza. O senhor conhece o deputado Ricardo Barros? Eu sei quem é o deputado Ricardo Barros. Qual a relação com ele, que o senhor tem com ele? Eu não tenho relação com o deputado Ricardo Barros. O senhor frequenta ou frequentava o Ministério da Saúde? Senhor senador, eu já fui algumas vezes no Ministério da Saúde. Com qual objetivo o senhor ia lá? Senhor senador, com o devido respeito, eu irei exercer o direito ao silêncio. O senhor sabe quantas vezes o senhor esteve no Ministério da Saúde desde o início da pandemia? Senhor senador, eu irei, com devido respeito, exercer o direito ao silêncio. Perfeito. Eu queria, senhor presidente, aqui, antes de mais nada, deixar claro que a ordem de habeas corpus, ela tem uma limitação. Reserva-se o direito de permanecer calado nos fatos que possam incriminar. Então, é óbvio, mas eu acho que seria prudente, ao término desse depoimento, remeter a íntegra dessa coleta de oitivas aqui para análise futura do Ministério Público, para ver se há adequação do tipo penal do 342, porque lá fala fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Então, se ficar configurado um único fato em que ele tenha se omitido, valendo-se do direito constitucional a permanecer calado, quando o habeas corpus não lhe dá direito, impõe-se o crime e o indiciamento dele. Mas aqui eu quero aproveitar esse tempo para fazer um alerta para a população brasileira, presidente. Porque essa CPI jogou luz em um fato que me dói muito falar. Essa CPI jogou luz naquele que é o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física, e que vitimou quase 600 mil brasileiros, senhor Danilo. Eu sei, não tem nenhum comprometimento jurídico que se sobrepõe a um comportamento ético. É isso que o senhor tem que avaliar. A palavra fala muito mais que documentos. Eu sou dessa época, eu trabalhei no interior e isso era muito forte. Só para o senhor ter ideia, eu vou alertar o senhor. Essa CPI já provou que o governo apostou na difusão de tratamento precoce. Isso é crime de charlatanismo. Está previsto no artigo 283. Médicos prescrevendo, mesmo depois falando que não tinha nenhuma comprovação científica, isso é exercício regular da medicina. Apostou na chamada imunidade 282 do Código Penal. Apostou na chamada imunidade de rebanho. Isso é crime de epidemia qualificada, previsto lá no artigo 267, e é crime hediondo, com pena até 30 anos de reclusão. Já ficou sobejamente caracterizado, senhor Danilo, que tinha um gabinete paralelo dentro da administração pública. Isso viola o princípio da legalidade. Isso é crime de usurpação de função pública, previsto no artigo 328 do Código Penal. Demorou comprar vacinas da Pfizer, prevaricação do 319, mais uma vez. O nosso Amazonas sofreu. As pessoas morreram por asfixias, senhor Danilo. Será que a consciência do senhor não pesa nisso? As pessoas morreram, nossos irmãos, nossos colegas, nossas famílias, nossos pais, mães, filhos, sobrinhos, morreram por asfixia. Asfixia é uma forma de um homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Se o homicídio é praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Essa CPI provou inúmeras irregularidades, e o senhor tem responsabilidade nisso, no contrato da Covaxin. E quero alertar o senhor que o crime de corrupção passiva
previsto no artigo 317. Assim como os senadores governistas vêm aqui e falam que tem que ter vantagem, eles não sabem o mínimo de direito, porque isso é um crime formal. O que é crime formal? Que não necessita da obtenção da vantagem. Basta solicitar. Solicitou, consumado está o crime de corrupção passiva. Para quem é funcionário e para quem não é. Corrupção ativa do 333. A não utilização de máscara, que é comum com o presidente da República, nós temos lá uma infração de medida sanitária preventiva, senador Renan. É crime no artigo 268. Eu espero que a Anvisa determine o presidente cumprir a quarentena. A fraude à licitação naqueles contratos. Ontem nós presenciamos aqui, senador Renan, e me perdoe o desabafo, mas eu fui para casa estarrecido. Sabe por quê? Admitir que os pacientes faziam uso de cloroquina sem eficácia nenhuma, isso é homicídio. Isso é homicídio qualificado com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. E aquelas que não morreram, vai ser na lesão corporal leve, grave ou gravíssima, do artigo 129. Não, foi provado ontem aqui a não utilização de EPIs para propagar o vírus. Daí a correlação com a epidemia qualificada. Está lá no artigo 267. Ontem eu fiquei horrorizado, e eu faço esse apelo ao senhor, se o senhor tiver um mínimo de bom senso. Eu, quando era delegado no interior, eu falava assim, olha, eu não estou falando como delegado, estou falando como cidadão. Os filhos costumam olhar nos pais como espelho para ser alguém na vida. Qual é a imagem que o senhor Danilo Brent Trento reflete para os filhos ou para as famílias? É a imagem de um homem que efetivamente cumpre com a lei? É a imagem de um homem que efetivamente quer contribuir? Porque quem nada deve, nada teme. Essa CPI já tem prova suficiente de envolvimento que vai respingar no senhor. Então, o silêncio do senhor é um ônus para o senhor. Eu não tenho dúvida disso. Ontem, quando eu vi aquela empresa aqui, isso está lá na Lei de Crime contra a Economia Popular, no artigo 2º, inciso 9º. Depois vem lá, omissão de notificação. Eles omitiam a notificação das mortes. Isso é crime no artigo 269. São muitos, está recheado. Falsificação de documento público, está lá no 297. Falsidade ideológica. Omitir em documento público declaração falsa. Artigo 299 do Código Penal, senador Humberto. Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 67, promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Eu quero que a população ouça isso. Platão falava que a sabedoria está na repetição, nós temos que estar aqui repetindo, diuturnamente, enquanto que Deus me dá vida e saúde, eu vou estar repetindo todos esses crimes, para ver se nem se por osmose entra na cabeça de pessoas na qualidade do senhor depoente. Pense nisso. O que pensar? O que pensar? Como que fica com consciência? Nós já vimos aqui que temos o Engavetador-Geral da República, não é isso? Nós temos aí a CGU, que ficou dormindo eternamente em berço esplêndido, se omitiu. E o senhor, eu chego à triste conclusão, que se fosse me perguntado qual é o adjetivo para qualificar o senhor, sabe qual é o adjetivo que eu ia qualificar o senhor? O lavador-geral da República. Lavador-geral. Sabe por quê? Porque a Primacial Holding recebeu 16 milhões e praticamente no mesmo dia devolveu os 16 milhões. Senador Renan, contra fatos não há argumentos. Essa CPI está mostrando para o Brasil que, efetivamente, a digital de muita gente está aqui, nas 592.357 vidas que se perderam. E naquelas mais de 20 milhões sequeladas, que vão ficar com sequelas irreparáveis, irreversíveis. E vem-se com um discurso de que não, está tudo bem.
Olha, senador Girão, me perdoe, mas quando eu vejo senadores governistas aqui e usando o espaço de um Senado da República para difundir fake news, isso é que mais me assusta. Porque é primordial você analisar a fonte. O senhor não está se referindo a mim. Não, de forma alguma. Não, Girão. Eu só estou querendo falar que todos os senadores têm que ter a responsabilidade do ato que está aqui, porque quando nós usamos essa tribuna aqui, nós temos a ter a responsabilidade, porque nós ocasionamos uma psicologia de multidão. As pessoas estão atentas, as famílias querem respostas. Agora, falar que o presidente da República não tem absolutamente nada a ver com isso, eu provo para qualquer senador governista que ele tem responsabilidade direta. Porque quem é pessoa jurídica de direito público externo, que tem legitimidade ativa para celebrar contrato para aquisição de vacina, é o presidente da República, através dos seus ministérios. E quando ele assim não faz, quando assim ele recusa, senador Girão, a omissão dele é relevante. Isso não sou eu que estou falando, é o legislador desde 1940, no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, quando diz: a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E ele agiu não é nem com culpa, porque o elemento subjetivo da conduta, que é culpa, que é a trilogia da culpa, é imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, prática de um ato perigoso. Negligência, a falta de atenção à cautela. E a imperícia, um sufixo, que ele não tem habilidade para isso. Eu digo mais, o presidente é responsável a título de dolo, porque o conceito de dolo, previsto no artigo 18, quando o Código Penal é claro, diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado, dolo é a intenção, mas ele continua com a conjunção alternativa, ou assumiu o risco de produzi-lo. O presidente da República assumiu o risco de produzir esse agravamento das 592.357 famílias que estão enlutadas. E ele tem que ser responsabilizado. E que se esse país não for um país sério, que ele seja responsabilizado no Tribunal Penal Internacional. E quem, de qualquer forma, senhor Danilo, concorrer por esse crime, deve responder pelo mesmo crime. Mais uma vez, não sou eu que estou inventando isso. Foi o legislador penalista de 1940, no artigo 29, quando adota a teoria unitária monista. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas mesmas penas, a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Eu lamento muito, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto pai, ver uma pessoa como o senhor, sentado aqui na frente, porque eu aprendi com os meus pais e meus avós, que quando a gente nada deve, a verdade ela se protrai no tempo. Então, quando eu pergunto ao senhor, olha, quantas vezes o senhor esteve no Ministério da Saúde e com qual objetivo? O senhor fala, eu já estive lá algumas vezes. Eu pergunto, qual o objetivo? Vou me reservar o direito de permanecer calado? Isso é um ônus que o senhor está carregando. A sua omissão aí, ela vai ser substancial. Ela vai ser relevante. Na hora que essa comissão, com o relator, estiver analisando cada fato para fazer a tipicidade, que é a adequação do comportamento à norma, o senhor vai ser responsabilizado. Pode ter certeza. E tipo penal, de acordo com tudo que eu já falei até aqui, sem falar nos crimes praticados pela lei de improbidade, que é a lei 1079 de 1951, sem falar no crime de responsabilidade do artigo 85, terceiro da Constituição Federal, quando o presidente atenta contra os poderes para fechar o Congresso, o Supremo. Isso é crime de responsabilidade, senador Renan. E que eu acho uma vergonha a Câmara dos Deputados não ter recebido nenhum processo de impeachment. Como você explica isso para a população? Sabe como eu explico? Eu explico naquilo que eu fui utilizado por 27 anos como delegado, agindo de forma contundente, com o rigor da lei, apenas para agir de forma contundente, para coibir a prática de crime praticados por pobres, negros e semi-analfabetos. Quando o crime que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por pessoas, senhor Danilo, empresários, crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro,
crimes de peculato, concussão, descaminho, corrupção ativa, corrupção passiva. Mas por que o perfil socioeconômico das cadeias estão lotados de pobres? Porque o Estado criminaliza a pobreza. E porque na hora que nós temos a altivez da Câmara dos Deputados ou do Senado de impeachment esse presidente, que já está sobejamente provada a caracterização dos crimes por ele praticados, nós nos omitimos. Eu tenho vergonha quando qualquer pessoa me questiona, porque contra fatos não há argumentos. E eu quero muito que a população brasileira saiba que de todos esses crimes que eu falei, a responsabilidade direta, por ação, por omissão, por dolo, impõe-se ao presidente da República, aos ministros, aos diretores, aos presidentes das empresas, porque quem de qualquer forma concorre para o crime deve responder pelo mesmo crime. Desculpa o desabafo, senhor presidente, mas eu faço questão de falar isso novamente, para que a população saiba qual é a gravidade, qual a importância dessa comissão parlamentar de inquérito. E aqui eu quero publicamente parabenizar Vossa Excelência, senador Omar, pela paciência e também pela sobriedade, pela serenidade, pelo equilíbrio que vem conduzindo os trabalhos de forma justa, tranquila e serena. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador Contarato. Vossa Excelência, presidente, pela ordem. Só um minutinho. Vossa Excelência e o senador Alessandro, com conhecimento técnico, têm contribuído muito na CPI e, melhor do que qualquer um de nós aqui, sabe o que é um habeas corpus, que quando uma pessoa vem depor, e tanto o senhor como o senador Alessandro colocaram muito bem para a população qual é o pensamento. Vocês estão no dia a dia. Quando vocês chegaram aqui, vocês já estavam no dia a dia interrogando pessoas, conversando, ajudando, com certeza absoluta. Então, na experiência investigativa, tanto a sua como do senador Alessandro, deu uma contribuição, está dando uma condição muito grande para essa CPI. Eu que agradeço.